e um pouco diferente do que nós fazemos aos domingos à noite, que é expor um texto da Escritura. Eu quero expor a temática do que é aliança e do que são os filhos nessa aliança que Deus estabeleceu conosco. E eu gostaria de começar dizendo que muitos desconhecem o papel importante do lar cristão na família da aliança. Joe Bick, certa vez, disse em um escrito seu que o lar cristão é um berçário para o céu. E muitos pais, infelizmente, falham em não atender o papel da aliança na vida dos seus filhos, o relacionamento pactual entre Deus e o homem e as suas implicações disso no lar e na família. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse aspecto do crescimento do reino de Deus, que é muito pouco abordado e que também é instrumento do Espírito Santo, abençoando a criação de filhos na vida, na verdade, no processo da família da aliança. E nós vamos perceber que muitos cristãos reformados, eles reconhecem que o crescimento mais genuíno e sólido é aquele que vem da conversão de jovens nascidos e criados no Evangelho. A importância da família da aliança, do lar, das implicações do pacto na vida do povo de Deus. Certa vez, Charles Spurgeon, escrevendo para Edward Payson, e essa carta está no livro A Conversão dos Meus Filhos, ele diz o seguinte: estou convencido que dentre os nossos convertidos, aqueles nascidos e criados na igreja estão entre os melhores que temos. Creio que têm sido mais genuinamente numeroso que qualquer outra categoria de convertidos e também os mais constantes e mais sólidos a longo prazo. Os filhos criados na igreja, da família da aliança, precisam saber dos mínimos detalhes do Evangelho, tanto quanto os adultos. E essa é a nossa tarefa. Lá em Atos, capítulo 20, verso 27, abram a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E na família da aliança, a responsabilidade do pastoreio dos filhos está sobre os pais. Eles são os pastores da sua família, e em especial o homem que é o cabeça, o pai. A ele é dada essa ordem de conduzir os seus filhos e ensiná-los a palavra do Senhor. Abra Deuteronômio capítulo 6, dos versos de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentas para os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Uma das principais responsabilidades do pacto com relação aos filhos e ligados aos pais era que eles deveriam criar os seus filhos debaixo dos estatutos e mandamentos do Senhor, e deveriam passar isso de geração em geração. O apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele reconhece que a fé da mãe e da avó de Timóteo, porque Timóteo tinha um pai grego, vinha delas. A fé de Timóteo vinha da transmissão da palavra de Deus por meio dos seus pais, ou seja, da sua mãe e da sua avó. Abra 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15. Veja o que Paulo fala aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, a ideia aqui é da idade mais tenra, o bebezinho, como a Sara e o Pedro, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esses, os filhos de crente, são alvo dessa promessa, porque eles são os filhos da aliança. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, falando a um grupo de pessoas mistas, porque agora o evangelho estava saindo do âmbito de Israel, do povo do pacto, e indo aos pagãos, indo ultrapassando essas barreiras e esses limites. E muitas vezes, na família da aliança, a esposa convertia-se ao Senhor, ou o marido, muitas vezes um dos dois e não os dois. E Paulo, para sanar algumas, dentre muitas dúvidas, lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, ele diz que os filhos nascidos de pai crente, mãe descrente, ou de mãe descrente, pai crente, eram também santos. Olha o que ele diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, seus filhos seriam impuros, agora, porém, são santos. E por que são santos? Porque a palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é o seu galardão. E por mais que naquele momento ali, voltando, visualizando aquele tempo, a palavra era pregada pelos discípulos, pelos apóstolos, um dos cônjuges vinha ao evangelho, e quando um desses vinha ao evangelho, sobre ele e sobre os seus filhos estavam a bênção do Senhor, porque agora esse também é filho da aliança. John Bick dá uma definição do que sejam os filhos da aliança. No seu livro Trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, ele diz assim: aqueles que são nascidos de pelo menos um dos pais crentes, batizados, e que crescendo dentro da comunidade da igreja, estão sob as bênçãos, riquezas e privilégios decorrentes, tais como as orações da igreja, bem como a pregação, os convites e os alertas da palavra de Deus. Esses são filhos da aliança, e por serem filhos da aliança, eles recebem uma marca visível de que fazem parte da aliança de Deus, que estão debaixo da promessa e que têm sobre si o selo da justiça da fé. Lá em Gênesis, abram aí, capítulo 17, no verso 10, ele diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. No Velho Testamento, quando Deus estabelece uma aliança eterna com Abraão, como diz aqui no verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. E o sinal disso, de que ele era Deus dele e de todos aqueles que nascerem dele, ou seja, da descendência de Abraão, era a circuncisão. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, verso 11, falando de Abraão e apontando também para o batismo no Novo Testamento, ele diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. No Velho Testamento, a marca do selo da justiça da fé era a circuncisão. E agora esse sinal, esse mesmo sinal, não mais cruento, porque todo sacrifício cruento apontava para Cristo. Esse sinal continua, o sinal da pertença,
daqueles que são do Senhor, daqueles que foram marcados, selados com o Espírito Santo. É o batismo, é a purificação que vem por meio do Espírito Santo. Quando nós olhamos a circuncisão e o batismo no Novo Testamento, nós vemos que esse batismo é uma declaração de Deus. É Deus dizendo que seria o Deus de Abraão e de toda a sua descendência. Porque o que está por trás disso tudo, por trás desse simbolismo também, é a cruz de Cristo. O que está por trás disso aponta, o sinal da circuncisão aponta para Cristo. Lá em Êxodo capítulo 13, no verso 1 e no verso 12, que vai falar sobre, especificamente, sobre ali a Páscoa, ele vai começar a delinear, e todas as coisas que são escritas ali, são a partir daquele momento e daquele sinal. Ele diz assim: todo o que abre a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu. Ou seja, o Senhor está dizendo que todos aqueles que estão debaixo dessa aliança pertencem ao Senhor. Por quê? Porque eles estão em pacto, eles estão em aliança, e esse pacto é um pacto de sangue, é um pacto de vida e de morte, soberanamente administrado. E nós vamos perceber algumas características nesse pacto, porque em seu aspecto essencial, o pacto é aquele que une pessoas. A aliança representa uma imagem daquilo que é inviolável, e o seu propósito último é a inter-relação pessoal entre os seus pactuantes. Então, para ter comunhão com Deus, para fazer parte dessa aliança, para ter relacionamento com o Senhor, eles deveriam estar debaixo desse pacto. Em relação às implicações, os aspectos de implicação desse pacto, é que ele expressa o caráter absoluto do compromisso de Deus com o homem. É um pacto de vida e morte. E em relação aos termos dessa aliança, ele é soberanamente administrado, ou seja, é o Senhor quem dita os termos dessa aliança. Abra Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Veja o que a palavra de Deus diz. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Percebam que no pacto Deus faz com o seu povo há duas responsabilidades, há dois aspectos: a parte de Deus ser o Deus do seu povo, e a parte do homem, a outra parte do pacto, ser obediente às ordenanças dessa aliança. Se diligente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular. Na realidade, o que ele está dizendo aqui é o que Gênesis diz lá no capítulo 17, verso 17, quando Deus estabelece sua aliança com Abraão. Ele diz: para ser o teu Deus e o da tua descendência. Ele é o nosso Deus e é o Deus dos nossos filhos. Eu não sei onde eu vi isso, mas eu vi um pai dizendo que não ia iniciar o seu filho em uma religião, mas deixaria que quando ele crescesse, ele escolhesse por si só. Isso é tão bonito, né? É tão lindo. Que pai maravilhoso. Aos olhos do mundo, as pessoas vão dizer isso. É como se você estivesse dizendo para o seu filho assim: olha, eu não vou registrar você. E quando chegar à idade adulta, você vai escolher se quer ser meu filho ou não.
Eu acho que um dos maiores prazeres que um pai tem é ver na sua descendência o seu nome na vida dos seus filhos. É eles serem lembrados de quem são a partir da influência paterna. Porque não é assim que acontece. Esses aí são os filhos de fulano de tal. Nós somos lembrados pela nossa filiação. E quando chegamos à idade adulta, ainda há essa relação, é o filho do seu fulano de tal. Mas quando temos a nossa família, desenvolvemos a nossa própria família, os nossos filhos serão reconhecidos pelo nosso nome. Eles serão chamados pelo nosso nome. E isso é uma obrigação, é um dever, e é amor a Deus e principalmente ao seu filho, dar a herança que você tem a eles. E esse é o propósito da aliança de Deus com o seu povo. Fazer com que essa salvação que chegou a Abraão chegasse também aos seus filhos e à sua descendência, como bênção de Deus na vida deles. E é por isso que nessa aliança, a nossa parte é ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. E nesse contexto a palavra de Deus vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós, pais, temos uma responsabilidade com Deus quando geramos os nossos filhos, porque geramos os nossos filhos para o Senhor. E a responsabilidade é criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Criá-los dentro do pacto, para que eles cresçam e também possam usufruir das bênçãos decorrentes do pacto de Deus com o seu povo. Por quê? Porque essa aliança que Deus faz conosco é uma aliança familiar. Abra Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Veja o que a palavra de Deus disse. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas veja aqui lá no verso 7, quando ele diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A aliança de Deus com o seu povo está diretamente ligada à sua descendência, aos filhos. E essa aliança ela vai se estender por gerações, por meio dos seus descendentes. Como diz Gênesis capítulo 17, versos 7 e 8: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O que nós estamos vendo aqui nas promessas do Velho Testamento? Que eram promessas que se cumpriram aqui nesse mundo, mas eram um sinal de uma promessa maior. Quando nós temos ali a terra prometida, o que a terra prometida significaria? Um retorno ao paraíso, um retorno a um lugar abençoado. Ou seja, a terra iria manar, jorrar leite e mel. Era uma terra produtiva, era uma terra que dava. E essa terra representava o reino de Deus. Por isso a ânsia de Moisés em contemplar essa terra, mesmo não entrando nela. Porque ele queria olhar e queria ver como um sinal da eternidade que ele teria e da herança que ele receberia
poucos minutos ou tempos depois, ali porque ele vê a terra prometida e morre. Porque por mais que ele não tivesse adentrado na terra, ele adentrou nos portais eternos, por meio de Cristo. E para quem era a terra? Para quem era essa salvação? Era essa proteção? Era esse lugar de bênção? Para Abraão e para toda a sua descendência. O verso 7 e 8: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, darei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. E se nós formos olhar aqui o aspecto de Abraão, nessas promessas, ele recebe, mas quem goza dos frutos dessa terra é a sua descendência. E é interessante nós olharmos, porque esse sinal da circuncisão, ele tinha um propósito de selar e ratificar uma justiça que procede da fé. Veja aí em Gênesis capítulo 17, verso 10 e 11: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal de aliança entre mim e vós. O propósito do sinal da circuncisão era selar, era confirmar, era um sinal de que Deus iria fazer aquilo que ele prometeu. Deus promete, no âmbito do Gênesis 17, a descendência, a progênie abençoada de Abraão, e através dele que a salvação seria contemplada pelo mundo inteiro, e deste fato dependia a promessa de Deus: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Perceba que a conclusão dessa promessa é o sinal da circuncisão, que era oficiada em crianças com 8 dias de nascido. Veja aí no verso 10, capítulo 17: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência, todo macho vos será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for de tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E percebam que esse sinal ali no Velho Testamento era um sinal visível, mas ele estava relacionado a algo que era invisível, ou seja, ao despojamento do coração, a circuncisão, ou ao circuncidar espiritualmente o coração da sua carne. A palavra de Deus vai dizer que esse seria o simbolismo real da circuncisão, porque era um selo da justiça da fé. Abra Deuteronômios, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. O verso 15 e o verso 16. Veja o que eles vão dizer. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Abra lá Deuteronômio capítulo 30, verso 6.
Veja o que as palavras de Deus diz. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Perceba que a circuncisão no Velho Testamento era um sinal para mostrar uma obra invisível no coração do homem, o despojamento da carne. E para mostrar também que isso não era obra humana, mas era uma obra divina. Tanto a circuncisão no Velho Testamento como o batismo são sinais de promessa de Deus sobre uma descendência santa. Ela sela, ela ratifica a promessa feita aos nossos pais de que seus filhos receberiam a herança esperada de seus pais. E que herança era essa? A salvação, a terra prometida, a posse da terra. Se nós olharmos lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 2, houve uma problemática, porque aqueles homens queriam voltar a esses sacrifícios cruentos. E nós percebemos, eu não vou mostrar literalmente isso aqui, mas que há uma transição, há uma continuação do Velho com o Novo Testamento. E todos aqueles sacrifícios que estavam relacionados ao sangue, que apontavam para a cruz de Cristo, eles em Cristo têm o seu final. E agora, nessa nova dispensação, novos sinais são dados, novos selos do pacto são dados. E que selos são esses? A ceia do Senhor e o batismo, que apontam para uma mesma obra, para transformação no coração do homem. Todo homem precisa passar da mesma forma que no Velho Testamento, todo ele, criança ou adulto, precisaria passar pela circuncisão. No Novo Testamento, todo homem transformado pelo Espírito Santo, que agora representa aquela água purificadora, que purifica, tipificada no batismo de João. Agora, essa purificação é demonstrada pelo batismo, tanto infantil, quanto o batismo de pessoas adultas. E Paulo aqui está falando de uma circuncisão, não em crianças, mas em adultos. Porque ele diz assim: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E por quê? Porque a circuncisão ficou para trás, ela foi substituída pelo batismo infantil. Por quê? Porque a circuncisão representava uma marca no órgão sexual masculino que apontava para a descendência, que apontava para aquele que iria nascer. E num momento como esse, ou num ritual como esse, ou num sacramento como esse, havia ali a ruptura, o sangue era derramado porque apontava para a cruz de Cristo. E o 8º dia apontava para o dia do Senhor, para o dia também da sua morte e da sua ressurreição, porque ele ressuscitou no 8º dia. Mas percebam que no Velho Testamento essa promessa e esse sinal recorrente dessa promessa estava ligada à posse da terra, relacionada aos filhos, à descendência. Lá em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Possuir a terra nas Escrituras é uma figura de possuir o reino de Deus, ou seja, novos céus e nova terra. E isso está relacionado à promessa de vida eterna.
Por isso que o Senhor Jesus, ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 5, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou seja, porque herdarão o reino de Deus. E quando nós olhamos dessa forma as Escrituras, nós vamos perceber que a promessa, essa promessa de vida, essa promessa, essa aliança eterna, ela estava diretamente ligada aos filhos e à sua descendência. Veja lá, Gênesis capítulo 15, dos versos de 1 a 4. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haveis de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa, Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Verso 18: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Quando olhamos o Velho Testamento, e essa continuidade, ela permanece, não há uma ruptura entre velho e novo, assim uma continuidade. O novo está no velho e o velho está no novo. E quando nós vemos essas coisas no Velho Testamento e nos reportamos ao batismo no Novo Testamento, quando nós batizamos nossos filhos, nós temos uma promessa de conversão na vida deles. E nós devemos nos valer dos meios que o Senhor dispôs no pacto de Deus para transformar os seus corações. Porque essa é a promessa do pacto de Deus com o seu povo. É essa aliança familiar que Deus estabelece com os seus servos. Abra Salmo 78, nos versos de 3 a 7. Veja o que a Escritura vai dizer. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. Verso 7: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Na aliança que Deus faz com o seu povo, Ele olha para nós e está interessado não somente na nossa vida, mas na nossa descendência, naqueles que são filhos dos filhos, porque os nossos filhos também são filhos do Senhor, porque todo aquele que abre a madre, como diz a Escritura, é meu, me pertence. Essa é uma aliança familiar. Quando um homem é chamado, quando uma mulher é chamada, como foi ali no Novo Testamento com Paulo, é porque Deus quer abençoar toda a família. Quando um homem é chamado ao Evangelho, é porque Deus quer abençoar toda a sua geração. Abra Atos capítulo 2, verso 32, 39. Veja o que a palavra de Deus diz. Quando Pedro ali no Pentecoste, ele prega e ele fala para aqueles irmãos judeus que eles haviam crucificado Cristo, eles eram culpados e agora os chamam ao arrependimento, e eles se arrependem e dizem: que faremos, irmãos? E aí no verso 39 ele diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa do Evangelho inclui os nossos filhos. No momento em que aceitamos o Evangelho e entramos em pacto com o Senhor, a nossa descendência também está subjugada e debaixo desse controle, dessa proteção e dessa bênção.
A aliança de Deus sempre incluiu os filhos como participantes ativos desse pacto. Abra Êxodo capítulo 10, verso 9 e 10. Quando Moisés diz, Deus dizendo a Faraó: deixa ir o meu povo. E ele diz: vai, mas deixa isso aqui. Vai só vocês. Olha o que ele responde. Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças? Vede, pois, tende conosco mais intenções. As crianças estavam envolvidas. Por quê? Porque elas fazem parte do pacto de Deus com o seu povo. E elas não poderiam ser alijadas desse processo. Abrindo um parênteses aqui, né? Nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, quando estamos criando estratégias modernas, que não acompanham biblicamente o conteúdo da Escritura, e muito menos a tradição, e muito menos o conteúdo da Escritura, quando separamos os nossos filhos do culto, e criamos lá uma salinha, estamos fazendo a mesma coisa que Faraó queria que fizesse com o povo de Deus. As crianças ficam. Elas fazem parte do povo de Deus. Elas devem estar aí, ó. Os Pedros, as Saras, os Brunos, crianças de peito, eles estão ouvindo a palavra, estão sendo abençoados. E se você acha que o seu filho, na mais tenra idade, não está sendo alcançado também pelo Espírito Santo, você está redondamente enganado, porque ele está sugando tudo o que está acontecendo aqui. Ele está cultuando juntamente com você. Ele está aprendendo a ter reverência na mais tenra infância, e adorar, e a respeitar, a reverenciar o Deus deles. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, verso 24 a 27. Guardai-vos, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Percebam que os filhos estavam participando de todos os rituais e cerimônias que eram dados ao povo de Deus no Velho Testamento. E nós vamos perceber que a circuncisão representa isso, o selo da justiça da fé. O batismo representa a mesma coisa, o selo da justiça da fé. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 4, ele diz assim: verso 11: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse imputada a justiça. Era o sinal e o selo da justiça da fé.
o sinal que era feito no órgão reprodutor masculino, apontando para o aspecto da descendência, da geração de filhos. E por que essa ênfase nos filhos? Por quê? Porque a promessa do Evangelho são para nós e para os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 2, verso 39. São eles que vão perpetuar a igreja de Cristo na terra. Veja o que diz o Salmo 38, verso 3 a 6, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. E lá no verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Um pai só é verdadeiramente pai na família da aliança quando consegue transmitir a herança do Evangelho aos seus filhos. E eu não sei porque quando nós falamos isso, às vezes nós olhamos de cara feia para o pastor e dizemos assim, não é bem assim não. Porque é isso que a Escritura vai dizer. Ele vai dizer que os nossos filhos são pertencentes ao Senhor. E como pertencentes ao Senhor, no início, logo no seu nascimento, nós devemos oferecê-los diante do trono do Senhor. E como nós oferecemos os nossos filhos diante do trono do Senhor, quando as nossas vidas estão também debaixo do trono de Deus. Se você quer que o seu filho seja um homem convertido, a sua filha seja um homem convertido, converta-se primeiro ao Senhor. Essas coisas estarão no teu coração. Certa vez um amigo chegou para mim e disse assim, perguntou qual era o meu time, eu sou Flamengo. E aí, seus filhos são todos vascaínos. Mas sabe o que ele me disse? Você é um péssimo pai. Por que você não transmitiu? E eu falo, sério, viu? Essa herança para eles. Aí sabe o que eu disse para eles? Para ele? Eu gosto de futebol, mas não é a minha paixão. Eu sempre gostei de jogar, mas de ver. Tinha paciência de ficar na televisão vendo e torcendo também. Eu gostava de estar lá. E é interessante porque para as coisas comuns nós reconhecemos essa nossa falha, essa nossa ausência, esse desleixo, mas com as coisas espirituais não. Por que necessariamente meus filhos teriam que ser flamenguistas? Porque eu amo o Flamengo. Aquilo ali faz parte de mim. Por que os meus filhos necessariamente seriam crentes? Porque além de eu amar o Senhor e essas coisas fazerem parte de mim, e não é suficiente, o Senhor abençoou essa relação, essa aliança, e disse que abençoaria a minha descendência. É promessa de Deus na vida do seu povo. E nós vamos perceber que a fórmula do nosso batismo aponta para essa continuidade e perpetuação da igreja de Cristo. E uma oração que nós temos no manual de culto, ela é bastante representativa. Ela diz assim: louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a essa criança, que aqui te é apresentada. Nós te dedicamos e oferecemos, pedindo que a recebas debaixo da tua proteção. Sejas o Deus e Salvador, regenera, santifica pelo teu Espírito Santo e faz que quando ela chegar ao uso da razão te reconheça e adore como seu único e verdadeiro Deus, Salvador, e te glorifique por todos os dias de sua vida.
incorpora na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios da sua morte, ressurreição e intercessão, e como membro do seu corpo, serve a te dar a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo, que lhe vai ser administrado em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Deus tem um propósito específico para os nossos filhos, dar continuidade à sua aliança e à sua obra, a obra do seu reino, de acordo com a sua vontade e seus planos. Ela é soberanamente administrada, como nós vimos. Os filhos são reivindicados por Cristo, e eles as identificou, ou seja, identificou os nossos filhos, nossas crianças, como filhos do reino. E lá em Marcos capítulo 10, verso 14, ele diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Os filhos da família da aliança são o meio pelo qual Deus perpetua o seu reino. Quando os pais cristãos trazem à luz uma criança, eles estão trazendo um agente de Deus para fazer a sua obra nesse mundo. Esse é o princípio. E eu poderia dar vários exemplos: Moisés, Sansão, Samuel e muitos outros, todos apontando para Cristo. Os nossos filhos têm um papel extremamente importante na vida da igreja. Eles serão os futuros pais, os futuros crentes, as futuras mães, as futuras mestras do bem. Eles serão os futuros líderes da igreja, acompanhados de uma mulher, de uma esposa virtuosa, que sem ela eles não vão conseguir, conforme a palavra do Senhor diz: far-lhe-ei uma auxiliadora. Eles não conseguirão sozinhos essa obra tremenda, que é criar e colocar os filhos aos pés de Cristo. E há um compromisso nessa aliança dos pais, que garantem que os seus filhos serão educados debaixo da disciplina e da demonstração do Senhor. Nossos filhos nascem em pecado, como diz a Escritura, lá em Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado e concebeu minha mãe. E a aliança vai produzir os meios ordinários para que a graça de Deus possa alcançar os nossos filhos. Essa inter-relação pessoal entre nós e Deus, esse caráter de compromisso, vida e morte, essa administração soberana, sendo conduzidos debaixo da lei de Deus. E dentro dessa perspectiva, as crianças do pacto estão sendo direcionadas a Cristo e ao seu sacrifício. Samuel Rutherford diz o seguinte: a graça sempre foi do pacto de Deus, não do sangue e nem das veias. E somente o Espírito Santo pode abençoar os nossos esforços e dar aos nossos filhos coração quebrantados e espíritos contritos. Mas você faz parte desse processo. Você, pai, é um instrumento de Deus para que a salvação do seu filho se manifeste por meio do poder de Deus na vida dele. É interessante porque nesse contexto nós olhamos para as ordenanças do pacto, olhamos para nós e percebemos que por nós não somos capazes. E aí nos voltamos para aquele que é o Senhor do pacto, que fez essas mesmas promessas e que disse que iria abençoar a minha descendência, que ia trazer a sua salvação sobre os meus filhos. E aí eu me encho de força, dobro os meus joelhos ao chão
e clamo para aquele que é Senhor dessa aliança, que capacite a mim, a minha esposa, e que abençoe aqueles a quem Ele chamou a vida e que fazem parte da família de Deus, que são os nossos filhos. Cuidados paternais fiéis frequentemente resultam em regeneração e em vida de fidelidade pactual. Joe Bick, em seu livro Trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, acho que o nome do livro já até mudou, diz assim: se Deus, ao longo das eras do Antigo Testamento, repetidamente ordenou que as crianças ouvissem o Evangelho, e aí ele cita Êxodo 12, 25 a 27, para quem quiser anotar, Deuteronômios 30, 19 e Josué 4, 21 a 24. Aí ele diz: não deveríamos nós, na plenitude da era do Novo Testamento, ensinar o Evangelho aos nossos filhos? Se Deus ordena a igreja a ir pelo mundo todo, pregando o Evangelho a toda criatura, não deveremos nós também evangelizar os nossos filhos da aliança? Se Paulo usou todas as oportunidades para o Evangelho, para levar o Evangelho às pessoas em todo o mundo, não deveremos nós aproveitar cada oportunidade para evangelizar nossos próprios filhos? Se Paulo sentiu que era sua obrigação trazer o Evangelho a todos os homens, fazendo-se servo para com todos, não devemos nós nos tornarmos servos do Evangelho para com nossos filhos e com o fim de evangelizá-los, não fujamos de nossa responsabilidade de evangelizar os nossos filhos. E nós temos muitas desculpas, mas temos do nosso lado aquele que é o Senhor da aliança. E quando as coisas não saem como deveriam, nós não olhamos para nós, nos humilhamos diante do Senhor e, como diz o texto da Escritura, nos arrependemos do nosso pecado e voltamos, mudamos de vida, mudamos de comportamento. Mas a desculpa que demos é que não, as coisas assim não são bem assim. Olha a eleição, olha a predestinação. Se ele não for um eleito, se ele não fosse um eleito, ele não teria nascido num lar cristão. E por mais que ele possa não ser um eleito e ter nascido num lar cristão, provavelmente é vontade de Deus que aquele que nasça num lar cristão esteja debaixo das bênçãos do pacto, seja ele salvo pelo mesmo Deus que providenciou essa aliança. E a Escritura vai dizer que nós devemos ensinar diligentemente a palavra de Deus aos nossos filhos. E Deuteronômios capítulo 6, verso 7 vai dizer isso: tu as inculcarás a seus filhos, e dela falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Nós somos insistentes com muitas coisas, persistentes em muitas coisas. E por que não sermos insistentes e pertinentes, perseverantes com relação aos nossos filhos? Por que não insistirmos como a viúva que orou insistentemente para que aquele juiz atendesse o seu clamor? Aquela parábola era um exemplo para nós, para não esmorecermos, mas clamarmos insistentemente, orando ao Senhor. E no nosso caso aqui, pela vida dos nossos filhos. Por amor à aliança de Deus, como diz o Salmo 78, verso 4, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
E eu gostaria de terminar esse tema citando um autor que estava falando sobre isso. E ele diz assim: se você perceber que seu filho está se distanciando do caminho do Senhor, ou que o seu coração não é do Senhor, clame a Deus, reivindique diante do Senhor a sua promessa. Não é, eu sei que eu vou falar isso, ninguém pensa isso, né? Mas é bom tirar, né? Eu determino, você não determina nada, você suplica. Ele diz: reivindique, coloque seu joelho no chão, lembre ao Senhor, se é preciso, que ele precisa ser lembrado, lembre ao Senhor da sua aliança. Faça como Moisés: Senhor, lembra da tua aliança com o teu povo. Ele quer ser lembrado. Deus quer que nós o lembremos da aliança que ele fez conosco, não porque ele se esqueceu, mas porque muitas vezes nós somos infiéis e não buscamos nele a nossa suficiência, o poder e a capacidade no Espírito Santo, para que ele poderosamente haja na vida dos seus filhos. E eu gostaria de terminar essa palavra dizendo as palavras do salmista no Salmo 71, verso 17 a 18. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós temos como pais uma responsabilidade com os nossos filhos. Nós temos aqui na nossa igreja muitas mulheres grávidas, muitos pais que com filhos pequenos, e a nossa responsabilidade diante de Deus é ensinar aos nossos filhos todo o desígnio do Senhor, desde a reverência e o respeito ao culto a Deus, na mais tenra infância, até a dedicação total, o amor total e a entrega total ao Senhor em sua idade adulta. Esse é o nosso compromisso, e a palavra de Deus diz que Deus vai nos abençoar, porque é assim que Ele quer que o seu povo viva. Eu já trilhei esse caminho. Eu tenho visto que muitos estão nessa igreja trilhando o mesmo caminho que nós. É uma tarefa árdua, mas quando nós contamos com a força e com a vontade, com o poder de Deus, por mais que sejam difíceis, a Escritura vai dizer que a vitória é nossa, por meio daquele que é o Senhor das nossas vidas. Apesar de nós, apesar das nossas debilidades, o Senhor vai fazer aquela obra, Ele vai completar aquela obra que Ele iniciou na sua vida, na sua família, e vai trazer em segurança todos aqueles que são seus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e te pedir, ó Senhor Deus, que o Senhor possa consolar os nossos corações, nos dando a certeza daquilo que o Senhor nos chamou, Pai, para esse ministério, para essa obra, para esse pastorado, que é a criação de filhos, a formação de uma família, Pai. E o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os homens dessa igreja, as suas esposas, ó Pai, os seus filhos, para que como família eles possam glorificar o teu nome, e que de geração em geração
o Evangelho possa passar e ultrapassar a nossa descendência, alcançando, Pai, o mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.